A primeira temporada de Ruptura foi essencial para nos apresentar a ideia de repetição na rotina do escritório lá da Lumon. O marco da segunda temporada é o quanto está acontecendo do lado de fora, e esse é mais um episódio que se sustenta a partir disso. Mas te falar, assim como o quarto episódio, esse é tão frio e enigmático quanto o que se passa dentro da Lumon que a gente já viu na primeira temporada. E há um motivo para isso, que eu vou abordar aqui nesse vídeo. Agora eu falarei sobre Ruptura episódio 8 da segunda temporada. Peço que se inscreva no canal, deixe um like, e se por acaso você caiu aqui de paraquedas, já aviso que esse vídeo está entupido de spoilers sobre o episódio da vez. Veja por sua conta e risco. O nome do episódio é Sweet Vitriol. O termo vitriol possui vários significados. Quimicamente, refere-se a uma classe de compostos sulfatos, como o sulfato ferroso, que é verde, e o sulfato de cobre, que é azul. O óleo de vitríolo era um antigo nome ali para o ácido sulfúrico concentrado, ou seja, Sweet Vitriol seria esse doce ácido, esse fogo que congela, esse fogo enferrujado, que vemos inclusive nascer aqui no episódio, ou seja, na nova Harmony, né? Esse fogo que ressurge a partir desse ácido doce que ela é, ou que um dia ela foi. Além disso, no contexto esotérico, vitriol é um acrônimo da frase latina Visita Interiora Terrae Rectificando Invenias Occultum Lapidem, que significa visita o interior da terra e ao te retificar encontrarás a pedra oculta. Esse conceito simboliza a busca pela transformação e a iluminação espiritual, que é exatamente o que a gente vê na jornada da Harmony. Ela volta a se encontrar ou reencontrar o seu caminho quando volta lá nas suas origens. Uma coisa que gosto nesse episódio é o sentimento de terra arrasada que ele transmite. Não só isso, ele também carrega um clima de clandestinidade. Nem a abertura aparece, apenas o título da série surge de forma bem apagada. A duração é mais curta, cerca de 36 minutos. Pela primeira vez, de fato, estamos nos bastidores de Ruptura, ou seja, parece um episódio deslocado da temporada. Ele veio como se a gente estivesse fazendo algo de errado ao acompanhar a Harmony da forma como fazemos aqui. A fotografia também se destaca nesse ponto. Ela tem um certo filtro ferroso, meio áspero. O branco predominante, em vez de passar uma sensação de pureza, parece meio sujo, é meio acinzentado. O episódio lembra bastante o quarto, como eu já disse, aquele da neve, mas é o oposto dele ao mesmo tempo, porque se lá tudo era límpido, aqui o lugar mais limpo ainda é rude. É, portanto, como o vitriol do título, uma doce lembrança, mas com um gosto amargo e metálico. E isso também traz uma outra reflexão. Naquele local onde um dia houve progresso, só restou ferrugem. Um reflexo das muitas cidades que receberam doses cavalares do capitalismo, do sucesso, das promessas de um futuro brilhante, do progresso, e acabaram em ruínas. Falo de Detroit, por exemplo, e tantas outras cidades nos Estados Unidos que receberam ali empresas e etc., mas no final ficam só com ruínas. E essa degradação não está só nos lugares e no silêncio, mas também está nos corpos das pessoas que ali ficaram. A gente já viu também várias histórias de cidades que foram amplamente exploradas, né? Tiveram ali a massa, a força daquelas pessoas sendo exploradas, e depois as pessoas exploradas ficaram lá ao bel prazer. Mas voltando ao episódio, os personagens falam baixinho, né? O novo personagem, o ex-colega da Harmony, pronuncia as palavras como se não quisesse ser escutado. Ela também sussurra. Quando saem da lanchonete e se encontram aos pés de uma fábrica da Lumon, conversam como se tivessem medo do que estão tramando. O medo é tão latente que Harmony menciona a possibilidade de estar sendo vigiada. Mais tarde ela segue ali na caminhonete escondida. Ele também teme pelo que pode acontecer com ela e com ele ali que está interagindo com ela. Os planos fechados e escuros do episódio reforçam essa sensação de segredo, de que estamos descortinando algo sem ter o quadro completo. A cena em que os dois usam uma substância alucinógena, por exemplo, é feita às escondidas e nos impede de ter uma visão clara e geral do que está acontecendo. É um episódio clandestino. Estamos diante disso. É um episódio que lembra bastante as cenas, inclusive da casa lá da Harmony Cobell na primeira temporada. Os enquadramentos eram apertados, como se nada que estivéssemos vendo fosse uma história completa. Agora isso fica ainda mais evidente. Harmony tem uma história não contada, que se confunde com aquela cidade e, por consequência, com a própria história oculta da Lumon. Descobrir Harmony é descobrir o que a Lumon tem a esconder. O primeiro diálogo acontece apenas depois de quase 5 minutos de episódio. Volto a dizer, o episódio é a cara da Harmony. Ele fala sem dizer tudo, nos faz pensar,
mas não nos deixa definir nada com plena certeza. Além disso, marca uma virada na história da personagem. A vilã virou mocinha, ou melhor, virou uma anti-heroína, ou pelo menos nos faz pensar assim. Outra coisa que o episódio me remete é a personalidade gelada da Harmony. Sempre que entrava numa cena na primeira temporada, né, lembre-se disso, ela parecia um vento frio naquela história, parecia um vento frio chegando para os nossos personagens principais. O som do vento subindo no exato momento que ela entra ali no bar, interrompendo um silêncio predominante, reforça que essa característica ainda é muito presente na personagem. Ou seja, ela continua sendo esse mau agouro para aquela cidade, assim como um dia foi para os nossos protagonistas. Ela é tipo um presságio ruim. Sequer é bem-vinda ali, algo que o dono da lanchonete deixa muito bem claro. A rejeição inicial dele em relação a Harmony vem muito do fato de não saber que ela agora quer ferrar com a Lumon também. Podemos interpretar a partir disso que, ao sair dali como uma das preferidas da empresa, quem sabe ela de fato abandonou aqueles que ficaram a Deus dará, ou seja, ela representa o que a Lumon fez com aquele local. O mistério se desenvolve gradualmente através do favor secreto que Harmony pede ao dono do estabelecimento, que mais tarde descobrimos ser um amigo de infância. O diálogo entre eles não gira em torno da palavra friends, perceba, ou seja, amigos, e sim colleagues, ou seja, colegas, um termo mais associado ao ambiente de trabalho. Quando crianças, trabalharam para a Lumon, quando crianças também usaram a mesma substância que volta a consumir no quarto da mãe de Harmony. Ou seja, a Lumon moldou a realidade de todos ali presentes, desde a infância até a vida adulta, criando um ciclo vicioso em que as pessoas fugiam da exploração ao mesmo tempo em que a aceitavam. Será tão diferente do que a Lumon continua fazendo com Mark e companhia no tempo presente da série? Note como toda a agitação do episódio pausa duas vezes. A primeira, quando Harmony usa o líquido que a sua mãe usava no leito de morte e cai no sono, e a segunda, que é quando o antigo amigo a instiga a consumir aquela substância novamente. Trata-se de uma cidade, portanto, viciada, que usava isso para fugir da sua realidade. E como já vimos tantas vezes na vida real, cidades assim costumam ser envenenadas por empresas exploratórias e depois que sai com todo o progresso, fica lá só o veneno. É justamente o que vemos aqui acontecer. Pensemos aqui em exemplos reais. No Brasil, temos cidades marcadas por desastres ambientais causados por grandes corporações. Nos Estados Unidos, já falei, Detroit entrou em colapso após a indústria automobilística mudar de rumo. No Japão, muitas cidades que giravam em torno de montadoras ficaram desertas com a crise da indústria. Em Fortaleza, temos Maracanaú, um polo industrial onde os benefícios gerados pelas empresas são mínimos, no caso para a população local. Os impactos negativos aí sim são permanentes e muitos. Falo de caos urbano, poluição, violência e etc. Aquela cidade sofre de coisas muito parecidas, muito parecidas. Como diz a tia da Harmony, aquela cidade nem existia antes. Foi a Lumon quem a criou. Agora é praticamente uma cidade fantasma, com poucos sobreviventes. E a pergunta que fica é, será que essa não é o destino reservado para todos que orbitam a Lumon? Ficar com as sobras? Quase nada, a própria Harmony é isso. A trilha sonora reforça esse sentimento. Where Do You Go From Here, do Charles Bradley, embala a rotina pacata do lugar. O refrão repete, para onde nós vamos a partir daqui? Enquanto um outro trecho da música canta, brinque com a minha mente, você está implorando. É quase como se a música ecoasse o estado daqueles personagens, perdidos, manipulados e completamente à deriva. E a culpa de quem? Da Lumon. O episódio vem explicar por que Harmony nunca quis dizer ao conselho da empresa o que estava acontecendo com o Pete, ou seja, seus planos não estavam exatamente alinhados aos da Lumon. Seu passado revela isso. A sua tia, que cuidou da sua mãe e aparentemente a fez trabalhar desde cedo na Lumon, é quem agora a pressiona a ficar do lado da empresa, mais uma vez nesse caso. Enquanto isso, seu antigo colega se alegra ao perceber que finalmente ela parece estar contra a corporação. Aqui também tem outra questão. Ao saber que Harmony fez os projetos do chip, muito provavelmente o que aconteceu com Pete seja um revés na sua invenção. Então por isso que ela não quer mostrar a fragilidade daquilo, e é por isso que também, muito provavelmente, ela se esconde ou esconde o Pete lá da Lumon. Mas voltando, para aquela cidade, quem fica ali na cidade sente as dores, mas também permanecem os conservadores, aqueles que dizem que bom era no meu tempo. E a tia da Harmony representa essa mentalidade perfeitamente. São os resignados, que aceitam a prosperidade como uma bênção e não como uma prisão. Tanto que ela se tranca naquela casa e mantém as memórias da mãe da Harmony presas também ali. Ela não quer aceitar que aquele passado já foi. A Lumon, que um dia trouxe prosperidade para aquele lugar, deixou apenas os restos do progresso, ou seja, tralhas, lixo, bem como também uma cama vazia com substância alucinógena ao lado e nada mais. O encontro com a sua tia,
a Cici, tem um peso dramático bem relevante. O colega que a escondeu durante a carona já havia dado indícios do quanto que ela não é querida ali, né? Chamando-a de pária para aquela sociedade e mandando diga a ela para cair morta longe daqui. A recepção não poderia ser pior. Você não é bem-vindo aqui, diz a Cici, deixando claro que o Sr. Drummond já esteve por lá à sua procura. Algo incomum, já que ninguém passa por aquele lugar, ou seja, aquele lugar ainda guarda algo importante para Lumon. Apesar de tudo, Cici inclusive continua fiel à empresa. Os demais, que sofrem as consequências da empresa na pele, literalmente não gostam dessa postura, e Cici ainda é o que resta da Lumon naquele lugar. Um quadro na parede com o símbolo da Lumon revela que Cici já foi uma matrona jovem aprendiz, premiada com o título de Visão do Ano, ou Visionária do Ano, né? Ou seja, desde jovem, ela tem uma ligação forte com a empresa. Depois ficou responsável por cuidar da própria Harmony e com a idade avançada da Charlotte Cobell, a sua mãe. O que poderia ter sido apenas um trabalho virou uma devoção, quase uma crença religiosa, tanto que Cici se decepciona com Harmony. Jamie via muito de Kier em você, diz ela. Mesmo vivendo isolada, ela ainda preza pela expectativa do tal CEO da empresa. Não é um cenário muito diferente do que vemos em funcionários que passam décadas no mesmo lugar, considerando seus chefes rotativos quase como família, sem perceber que, assim como aquela cidade, estão sendo ou estavam sendo usados, e cedo ou tarde também serão descartados. A casa conta com detalhes que confirmam que o ocultismo é uma prática por ali. Não sei se da família, não sei se do local. Há tarôs com olhos, objetos estranhos e até uma miniatura de cabeça de bode. Mas também há sinais de inocência, como o ursinho de pelúcia e marcas na parede que mediam o crescimento de Harmony. Esse ambiente não a faz apenas sentir nostalgia, ele a embrulha por dentro, despertando culpa. Culpa por não ter desfrutado os últimos momentos com a única pessoa que lhe proporcionou boas memórias, que foram esquecidas, né, e agora resgatadas. E veja bem, ela nem precisou de ruptura para se transformar naquilo que transformou, ou seja, para se afastar da sua mãe, para se afastar dos cuidados, para se afastar da sua essência. A ruptura foi natural. A própria empresa a privou de cuidar da sua mãe nos momentos finais e a transformou naquilo que vimos na temporada passada. A busca da Harmony pela chave lá do quarto da sua mãe, onde a sua mãe passou os últimos dias, é uma metáfora muito clara. Ou seja, ela se tornou uma pessoa tão pragmática que, para acessar essa parte mais pessoal, né, que remete a afeto, a amor verdadeiro, ela precisou abrir um cadeado muito bem fechado. Ela quase não encontra essa chave. É como quem estava buscando em si mesma a sua essência e não encontrava, estava fechada. Desculpa aqui o trocadilho. As 7 chaves, né? Um grande cadeado estava guardando isso que um dia ela foi. Ela pergunta para sua tia quais foram as últimas palavras dela, a sua mãe. A resposta vem antes mesmo das palavras. Um tapa tão forte que sentimos o impacto pela mixagem do som do episódio. Mas é o que Cici diz que realmente a machuca. Ela não disse nada. Ela tinha gratidão nos olhos por eu tê-la livrado do sofrimento. Ou seja, podemos inferir que Cici abreviou a sua vida, mas não só isso. Que priva agora a Harmony do que realmente foi dito no leito de morte. Ou pior, não foi dito nada. Harmony não estava lá para arrancar a verdade, um sentimento verdadeiro que seja da sua mãe. A empresa, o trabalho, a escola vinda da empresa, ou seja lá do que for, a privou disso. E assim fez a ruptura antes dela de fato acontecer. E será que o chip que Harmony começou a esboçar não foi criado também por conta disso? Ou seja, para ela fugir da vida, para, ao fugir da vida, não ter que se preocupar com aquilo, viver só o trabalho, e do trabalho não viver a vida, e a vida não viver o trabalho, e assim sucessivamente. Porém, a roda girou e vimos que isso não é tão possível. Mas vem de uma mente visionária que queria apagar os seus traumas para trabalhar em paz, ou apagar os traumas do trabalho para viver em paz, coisa que ela não conseguiu ter. O episódio é cheio de revelações, né? Tem o livro da reminiscência anual, escrito pela Myrtle Egan, que vimos na primeira temporada como sendo filha do Kier Egan. Descobrimos que Harmony estudou na misteriosa escola para meninas de Myrtle Egan. Uma página mostra que ela já foi homenageada e premiada pelos seus feitos na empresa. Um troféu tem a forma de cabeça do Jamie Egan, o atual CEO da Lumon, mas o seu nome está em uma fonte maior do que o da Harmony, que era supostamente homenageada ali. Nada disso é aleatório, né? Seu maior troféu, inclusive, está guardado
guardado dentro de um livro pessoal com desenhos técnicos e cálculos que deram início aos estudos sobre o chip da ruptura. Víamos Harmony como a mão que executava ali na primeira temporada, mas na verdade ela foi também a mente certo dia, e isso acontece o tempo todo. Um funcionário tem uma ideia, entrega, executam, a empresa lucra com isso, coloca um funcionário em um cargo de poder, mas obviamente ele nunca terá o mesmo ganho que a corporação tem. E se esse funcionário sair da linha, seus serviços prestados passaram a valer nada ou quase nada. Afinal, de quem é o trabalho de uma equipe? De um indivíduo? Da empresa ou da própria equipe? A quem pertence o produto do trabalho? Ao trabalhador ou ao empresário? A Harmony, sendo dispensada, responde isso muito claramente, mas em termos filosóficos, sabemos bem qual é a resposta. A Lumon teria o mesmo prestígio se o mundo soubesse que a principal inovação do mercado não saiu da cabeça de um Egan, mas sim de uma jovem de lugar nenhum, digamos assim? Enfim, faz pensar. Cici fica tão surpreso quanto nós ao encontrar o caderno, mas a sua lealdade à empresa fala mais alto. Em vez de reconhecer o valor de Harmony, prefere queimar as provas, as evidências. Para ela, a sobrinha está errada por não se curvar aos patrões. Sua mãe foi uma covarde, carregada de loucura e ressentimento. Eu te ajudei a crescer. Achei que era uma flor, mas é uma erva daninha. Desabafa carregada de rancor. Isso nos leva a inferir que Harmony e a sua mãe compartilhavam algo. Talvez um levante contra o modo de vida imposto ali pela Lumon. Harmony nunca foi a verdadeira vilã. Parecia ser, por estar associada à real vilã dessa história, a Lumon. E agora ela se livrou disso. A tia dela é pior, ou seja, temos uma questão de perspectiva. Se alguém é pior, então aquilo que era ruim fica até bonzinho, que é o caso da nossa protagonista. Em menos de um dia, Harmony sai dali completamente transformada. Agora temos uma dinâmica nova e interessante para a reta final dessa temporada. Após atender a chamada de Devon e descobrir que Mark passou pela reintegração, ela se vê em uma posição única. Como alguém que ajudou a desenvolver o processo, ninguém pode ajudar mais o Mark do que ela mesma. Ao mesmo tempo, está motivada a se vingar daqueles que a menosprezam. E assim, a personagem mudou da água pro vinho. Me diga tudo, diz ela pro Mark ao final, enquanto a trilha sonora, antes um country meio melódico, dá lugar ao rock pesado de Firewoman do The Cult, ou seja, Harmony está em chamas. E o que seu amigo diz ecoa como um sentimento que a gente fica também ao olhar esse episódio. Vá lá pegá-los. Vai resolver isso. O episódio é mais uma aula da direção do Ben Stiller, entregando uma carga dramática maior do que o habitual. Ele nos dá respostas, mas também nos deixa novos ganchos bem intrigantes pro desfecho aí da temporada. Se a primeira teve 9 episódios e essa segunda terá 10 episódios, a culpa é desse episódio aqui. Um episódio que mais parece uma missão lateral, mas que coloca tudo nos trilhos para o que virá a seguir. Bom episódio, apesar de ser um desvio, mas dizem que os atalhos revelam aí sim os verdadeiros achados. Então, eu encaro esse 8º episódio dessa maneira.